Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos para a nossa reflexão um trecho do Evangelho da Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 4. E Paulo diz assim: E sempre em todas as minhas súplicas oro por todos vós com alegria. E nós vamos falar hoje sobre oração. Prece é a orientação, prece é luz, não é? A oração nos coloca nas mãos de Deus, nos dá força, ânimo, coragem para obtermos aquilo que queremos, não é? Agora, muitos dirão, por que as preces não funcionam muitas vezes? Porque a maioria das pessoas não acreditam que serão ouvidas ou serão ajudadas. Não têm fé o suficiente, vamos colocar assim. Muitos só lembram da oração quando estão desesperados. Naquele momento de desespero, de aflição, aí começam a orar e não estão nem sentindo aquilo que estão pedindo, tamanho é o seu desespero. Mas mesmo assim serão consolados, como nos disse Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus sempre manda os nossos mentores, os nossos protetores ali a nos ouvir naquele momento de aflição, não é? Para que nos acalme, para que nos console realmente. E a oração, ela deve ser feita todos os dias com alegria, como nos disse Paulo, não é? Chico, no livro Segue-me, na lição Ação e Prece, nos dá um exemplo muito prático e de fácil entendimento. Ele diz assim: o artista possui a pedra e os instrumentos com que lhe possa alterar a estrutura, mas se quer a obra-prima, há que burilá-la com atenção, né? Com isso ele quer nos dizer que sem o nosso esforço, o nosso cuidado, a nossa dedicação, a nossa determinação e aceitação e atenção, não conseguiremos obter aquilo que queremos. Necessário nos esforçarmos, não é? Irmos lá com determinação realmente. Jesus nos disse, conforme no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Com isso, nessa passagem, ele nos dá 3 conselhos: pedir, procurar e bater. Necessário fazermos a nossa parte. Será que pedimos acertadamente, com fé, com serenidade, com humildade, sinceridade, perdoando, confessando a nossa fraqueza, abrindo realmente a nossa alma a Jesus? Ou será que pedimos com impaciência, arrogância, egoísmo ou exigência? Às vezes a gente faz isso, né? A gente pede a Deus, nossa, Deus, eu quero isso. E aí Deus fala, filho, você não precisa disso, isso vai te prejudicar. Então não vou te dar. E aí nós não gostamos, nós nos impacientamos. Agora, necessário buscarmos com elevação espiritual, que é fundamental para o nosso aperfeiçoamento. Ou apenas procuramos pedir coisas materiais supérfluas, não é? Que às vezes poderão até nos prejudicar. Então, necessário é abrirmos a nossa alma e conversarmos com Jesus, colocar todas as nossas fraquezas. Muitas vezes nós temos vergonha de dizer a Jesus o que estamos sentindo. Temos sim, temos vergonha de dizer a Ele o que estamos sentindo. E aí nos perdemos, não é? Emmanuel, na lição Fonte Viva, na lição 56, olha o que ele diz. Renasce agora em teus propósitos, deliberações, decisões e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando
a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Enfim, vamos deixar nascer as novas oportunidades que se apresentam para nós, novos aprendizados, novas experiências que vão abrir a nossa mente para coisas novas. E aí, fizemos a oração tão impacientes e não aceitamos as experiências novas que se apresentam no nosso caminho. Aí, desanimamos. Né? Desanimamos e devemos fazer o contrário. Devemos ter coragem para alcançar aquilo que queremos com determinação, buscando sempre aprimorar os nossos conhecimentos, com leituras, cursos, palestras e por aí vai, não é? A oração nos ajuda nas horas mais difíceis a suportarmos e superarmos as dificuldades. Enfim, a oração, ela nos ajuda em todos os momentos das nossas vidas. A oração nos assiste na hora da nossa chegada à Terra e na hora da nossa partida. Alguém sempre faz uma oração quando chegamos e quando partimos, não é? No Caminho, Verdade e Vida, Chico, através de Emmanuel, nos diz assim, na lição Esforço e Oração: a oração ilumina o trabalho e a fé, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Ore sempre, faça o Evangelho no lar. Super importante fazermos o Evangelho no lar. Ele traz luz para o nosso lar, ele traz mais calma, mais serenidade, mais força, ânimo. É o alimento espiritual do nosso lar, não é? Então, é necessário para nós também fazermos oração para o nosso lar. E Jesus disse que o lar é a nossa primeira escola, o primeiro templo da alma, onde a sabedoria de Deus habita em nós. Então, necessário fazermos essa oração para o nosso lar, não é? Tem uma história bem interessante que ilustra bem tudo isso que estamos falando e o poder, e nos mostra o poder da oração, que com o nosso próprio esforço nós conseguimos tudo aquilo que queremos, que necessitamos para a nossa evolução. É João e Mário, 2 irmãos. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona mais nobre da cidade. Naquele dia, João deu um longo beijo em sua amada esposa e se recolheu e fez um silêncio e foi fazer a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela vida, pelo seu trabalho e as suas realizações. E após tomar o café com a esposa e os filhos, deixou os filhos na escola e se dirigiu a uma de suas empresas. Lá chegando, cumprimentou a todos com um sorriso, não é? Tinha inúmeros contratos para assinar, decisões a fazer, e a secretária logo foi dando tudo para ele fazer, e ele falou para ela: calma, fazer uma coisa de cada vez, sem estresse, não é? Aí, chegando a hora do almoço, feito tudo, ele foi para casa curtir a família, tomou conhecimento do faturamento do mês nas empresas que havia superado as expectativas, os objetivos, não é? E mandou anunciar a todos os funcionários que cada um receberia uma gratificação salarial no fim do mês, não é? E apesar da sua calma, por tudo aquilo que ele conseguiu, ele ainda foi fazer uma palestra. Antes ele foi ao supermercado, jantou com a esposa e foi fazer uma palestra sobre motivação para vencer na vida para os estudantes. E, enquanto isso, num bairro mais pobre de uma outra capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, estava desempregado, foi para o bar e um amigo tinha lhe oferecido uma vaga como auxiliar de mecânico na sua oficina. Mas ele não aceitou porque
Ele disse que não gostava disso, enfim, recusou, não é? E também vivia sozinho, porque a sua terceira mulher partiu dias antes. Não tinha filhos e a mulher partiu ainda dizendo que estava cansada de ser espancada e viver com um inútil. Ele estava morando de favor num quarto, num porão de uma casa, aonde conseguiu. Naquele dia, Mário bebeu como todas as outras vezes, não é? Bebeu, jogou, bebeu, enfim. O dono do bar teve que colocá-lo para fora porque já estava inconveniente e arranjando confusão. E aí, sentado na calçada, Mário chorava, pensando no que havia tornado a sua vida. Quando seu único amigo, o mecânico que havia lhe oferecido um emprego, perguntou a Mário: "Diga-me, por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço desta maneira?" Mário desabafou: "A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum, tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, doente por falta de condições, eu saí de casa revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma." Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para os estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a segunda pergunta: "Diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje, um grande empresário e um grande ser humano?" João, emocionado, respondeu: "Vejam só, a mesma resposta. A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum, tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, partimos, eu e meu irmão. Meu irmão, Mário, foi para um lado e eu fui para o outro. E decidiu que não seria aquela vida que queria para mim, que queria para ele, não é? E para a sua família futura. Aí tinha um irmão gêmeo chamado Mário, que também saiu de casa da mesma forma. E acho que ele está na mesma situação que eu. Moral da história: o que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro, e sim a maneira como você vai reagir a tudo o que aconteceu. Sua vida pode ser diferente. Não se lamente pelo passado. Construa você mesmo o seu futuro. E vejam só, uma história bastante interessante, não é? E moral da história, né? A oração não impede as provações que temos que passar, mas ela renova o nosso espírito e nos dá força para removê-los, fazer a nossa história diferente. Só depende de nós, porque a oração nos ilumina, nos fortalece. A oração nos coloca diretamente nas mãos de Deus e nos dá força, ânimo e coragem para modificar a nossa história. Só depende de nós. Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.